Bom dia para quem já entrou na aula, bom dia. Muito bem, parabéns pela pontualidade, tá, gente? Isso é importantíssimo, entrar no horário. Aguardar mais colegas entrarem, né? Alguns estão se conectando agora. Bom dia para quem está chegando agora. Hoje a nossa aula é de redação. Como eu informei no grupo, para a aula precisarão, né, dos módulos 2 e 4. Para quem está com o vídeo desativado, por favor, ativar. Pronto, até o momento, 9 alunos estão aí conectados. E vamos esperar aí 4 minutinhos no máximo para a gente começar, tá? Já podem ir abrindo aí o livro de vocês, para quem está com os módulos solicitados em mãos. Então, vocês já podem aí abrir no módulo 4. Deixa eu só confirmar aqui a página. Página 28 do módulo 4. Também vou abrir o meu, né, gente? É o tempo que as pessoas se conectam. Alguns colegas estão entrando agora. Para quem entrou agora, página 28 do módulo 4. Bom dia, mais uma vez. Temos 17 alunos conectados aí. Número baixo, né? Que nossa turma é grande. Espera aí mais 2 minutinhos. Então, página 28 do módulo 4 é a página que se localiza o assunto que nós veremos hoje, que, como eu informei lá no grupo, vamos falar sobre sinônimos e antônimos, tá? Então, a nossa programação conta com este assunto, que eu acredito que vocês já tenham uma noção prévia do que seja, né? Vocês já estão no 8º ano, então, em algum momento, vocês já devem ter ouvido esses termos, sinônimos, antônimos, e é um assunto muito importante para a nossa disciplina, né? Uma disciplina voltada ao desenvolvimento de produções textuais, né? Então, nós temos a disciplina de redação. Então, um dos nossos objetivos é aprimorar aí na redação de textos, na verdade, sejam escritos, sejam orais. Mais pessoas estão chegando. Todos ativarem o vídeo, por favor. Conferir aqui quem está com o vídeo desativado. Ok. Eu tenho Kaique com o vídeo desativado. Guilherme, né? Também. Isabela. Sofia. Então, por favor, ativem o vídeo para que eu me certifique que vocês realmente... Porque, assim, estar conectado não significa estar participando da aula, não é verdade? Com a câmera desativada, a gente pode sair e deixar a aula acontecer. Então, por isso a cobrança dos vídeos ativados, tá certo? Página 28, mais uma vez eu digo, do módulo 4, vocês vão encontrar aí o assunto de hoje. Bem, já temos aqui 21 alunos conectados, então vamos iniciar a nossa explicação. Peço que todos prestem atenção, é importante. Peço que vocês participem, tá? Vocês têm aí a opção de falar no bate-papo ou de reagir, colocar aí as reações com a mãozinha. Ao ver essas reações, eu vou entender que você quer participar, que você quer fazer alguma intervenção, então eu vou oportunizar, tá certo? Vamos lá. Em caso de dúvida, a gente pergunte, não fiquem constrangidos, tá? Essa é a nossa aula de redação, então, se os alunos tiverem dúvida, eles precisam verbalizar, precisam falar para que as dúvidas sejam sanadas, tá bom? Tem pessoas aqui falando no bate-papo. Pronto, bom dia, Levi. Módulo 4. Obrigada por responder, Marlos. Página 28. Na verdade, nós vamos usar os dois, 4 e 2, módulo 4 e 2.
módulos 4 e 2. Inicialmente, módulo 4, tá? Como eu formei lá no grupo, 4 e 2. Página 28 do módulo 4, para que vocês acompanhem aí, saibam a página que está esse assunto. E agora eu vou compartilhar aí um slide para vocês verem as informações mais importantes, tá? Em caso de dúvidas, é só falar. Bom dia, Lore. Falando um bate-papo aí, não é isso? Se alguém não conseguir visualizar o que eu compartilhei aí, por favor, reaja para eu saber que você não está conseguindo visualizar o slide. Ninguém reagiu, então significa que todos estão conseguindo visualizar. João Gabriel está entrando na sala agora. Bom dia para todos. João Gabriel, módulo 4, página 28. Isabela quer falar com a gente. Deixa eu só encontrar você, tá, Isabela? Porque para localizar aqui. Isabela, pronto. Consegue ativar o som? Pode falar. É porque cortou na hora que a senhora falou qual era o módulo e a página. Ah, certo. Módulo 4, página 28, tá bom? Tá. Aqui. Pronto. Módulo 4, página 28, para vocês acompanharem. Só para vocês saberem também a página, mas as informações estarão nos slides que eu coloquei agora, compartilhei com vocês. Se alguém, porventura, não consegue visualizar, deixa eu só informar a senha aqui para um colega que não está conseguindo entrar na nossa sala, para que ele consiga ter acesso à nossa aula. Vou colocar aqui no grupo. Só um momento, tá, gente? O colega de vocês está sem conseguir entrar na aula. Pronto, já informei. Eles vão entrar, na verdade, foi mais de uma pessoa. Pronto, vamos agora falar sobre esse assunto tão importante para nós que objetivamos nos desenvolver, né? Desenvolver a competência de produzir textos orais, escritos e fazer uma produção que tenha coesão e coerência, tá certo? Outros colegas estão entrando. Muito importante a pontualidade, tá? Para as pessoas que estão entrando no horário, parabéns. Pronto, mais colegas estão entrando. Para quem entrou agora, Samuel e demais colegas, nós estamos vendo o assunto sinônimos e antônimos. E para vocês acompanharem, vocês podem abrir aí na página 28 do módulo 4, tá certo? Que é a página que está localizado o assunto da aula de hoje. Módulo 4, página 28. Sinônimos e antônimos. Para a meditação de vocês, eu quero deixar João, capítulo 11, versículo 40, que diz: Respondeu-lhe Jesus, não te disse que se creres verás a glória de Deus? Então, a gente precisa crer para ver a glória de Deus. E no momento atual, é muito importante, né, gente? Estamos passando por um momento difícil, mas crendo que nós veremos o agir do Senhor. Vamos lá. E aí, eu quero lançar algumas perguntas para vocês, para que vocês participem. Alguém sabe dizer o que são palavras sinônimas? Alguém quer participar dessa aula e dizer aí, expressar qual o seu entendimento sobre palavras sinônimas? E aí? Pronto, vamos ouvir Lipe. Lipe. Aqui, encontrei. Pronto, pode. Consegue falar, Lipe? Sim, são palavras diferentes que têm o mesmo significado. Isso, muito bem, gostei da sua participação. Faltou ativar o vídeo, não foi, Lipe? Obrigada pela participação. Gente, ia ativar o vídeo, tá? Eu preciso ver vocês. E aí, muito boa intervenção. Alguém mais quer falar? Bem, como bem disse Lipe, né, gente? Palavras
diferentes que possuem o mesmo significado, tá certo? E aí, será que essa ideia vai se manter quando nós vermos o conceito de sinônimos? Veremos daqui a pouquinho, tá certo? Agora eu quero lançar outra pergunta. E alguém aí sabe dizer o que são palavras antônimas? E aí, se sinônimos são palavras diferentes que significam a mesma coisa, Lipe quer falar. Deixa eu liberar aqui o áudio dele. Lipe, só uma observação. Seu nome é Felipe, né, Felipe? Porque assim, é bom você colocar o nome e o sobrenome, viu? Porque tem mais de um Felipe na sala. Então, para que eu acompanhe e contabilize a frequência de forma correta, eu preciso que você coloque nome e sobrenome. Deixa eu só encontrar você aqui para liberar seu áudio. Felipe, pronto. Muito bem. Pronto, pode falar. São palavras com sentido oposto. E se essas palavras se escrevem da mesma forma, não, né? Não. Não, muito bem. Obrigada pela participação, tá? Gente, quem mais quer fazer participações aí? Eu lembrando que vocês também são avaliados nesse momento, viu? Então, assim, eu gosto muito que os alunos interajam, dialoguem comigo, porque a aula acontece dessa forma. Eu acredito muito nessa perspectiva interativa. Então, por meio da interação, eu, enquanto professora, vou entender se você ainda tem dúvidas com relação ao conteúdo, se você está compreendendo o que eu estou dizendo, tá certo? Então, se vocês ficam calados e só eu falo, não fica legal e eu vou sair daqui com muitas dúvidas. Poxa, será que os alunos realmente compreenderam o assunto? Será que eles ficaram com vergonha de falarem? Né? Não precisam ter vergonha, tá certo? Aqui é a nossa aula de redação. É a nossa sala de aula, gente. Então, falem, verbalizem, expressem, tá certo? Então, como o Lipe bem disse, né? Palavras que aí possuem um significado diferente. Para nós fixarmos melhor, tem aí o conceito no livro de vocês, eu coloquei no slide, né? Um fragmento desse conceito, para que a gente consiga entender o que é sinônimo. Vocábulos que, em determinado contexto, possuem o mesmo sentido ou sentidos semelhantes. Vocábulo, gente, é o mesmo que palavras, né? O léxico da nossa língua. Toda a língua é formada por um vocábulo específico. Então, várias palavras, vocábulos, léxicos constituem um idioma. Então, a nossa língua portuguesa, ela tem o seu vocábulo específico. E existem vocábulos, existem palavras que em determinados contextos, muito importante isso, não significa dizer que sempre serão sinônimos em quaisquer contextos. Não. A gente precisa analisar o contexto no qual essa palavra está inserida para a gente chegar à conclusão se ela é realmente um sinônimo ou não, tá certo? Então, palavras que possuem o mesmo sentido, o mesmo significado ou sentidos semelhantes. Nós vamos ver daqui a pouquinho, porque nem sempre vai ser o mesmo sentido, apenas terão sentidos semelhantes, tá certo? Mas nós não falaremos só sobre sinônimos, também sobre antônimos, tá certo? O que são antônimos? Enquanto os sinônimos são vocábulos que em determinados contextos apresentam o mesmo sentido ou sentido semelhante, os antônimos, gente, são vocábulos que em determinado contexto possuem sentidos opostos, tá certo? Então, antônimos vão ter aí sentidos opostos e a grafia não é a mesma. Sinônimos também, gente, a grafia não será a mesma, tá? Nós vamos escrever as palavras de forma diferente, no entanto, elas vão significar a mesma coisa. No antônimo também, palavras que se escrevem diferentes e que significarão coisas distintas. E aí você pode perguntar, né? Mas qual a importância? É um assunto tão simples desse. Olha, aparentemente é um assunto simples. Ele é um assunto fácil? Sim. Mas qual é a importância, a relevância? A simplicidade do assunto não diminui a relevância, tá certo? Pelo contrário, este conhecimento tem importância relevante dentro do nosso ciclo de conteúdos. Por quê? Eu, muitas vezes, ao corrigir textos, produções textuais, eu percebo, né, algo que tem se repetido, que alunos, muitas vezes, por falta de repertório, falta de conhecimento vocabular, eles optam, ainda que de forma inconsciente, né, não tem ainda essa criticidade de ler o seu texto e ver que precisa de melhorias, eles optam por colocarem a mesma palavra várias vezes. E no que incide isso? Isso incide em um texto que apresenta problemas de estilo,
tá? Então, nesse ponto, você não será bem avaliado se o seu texto apresenta o mesmo vocábulo várias vezes, né? Mas o que isso quer dizer, Pro? Eu não posso utilizar? Pode. Mas um avaliador, ao pegar uma redação, uma produção textual, e observar isso, ele vai entender que você não tem o conhecimento de sinônimos, de antônimos, para que o seu texto não recorra nesse problema, não incorra nesse problema. Então, apesar de ser um assunto fácil, muitas pessoas passam despercebidos. E isso eu vi aqui que Marlos colocou, né? Sentidos opostos são chamados antônimos. Muito bem. Uhum. O oposto de uma palavra, palavras diferentes com sentidos iguais. Muitas participações, tá? Obrigada aí pelas participações. E as intervenções foram todas corretas, sinal de que vocês estão entendendo. Muito bem. Então, gente, se apropriem desse conteúdo. Vocês precisam ampliar o conhecimento da língua. E a gente aproveita isso para falar até do idioma estrangeiro, inglês, espanhol. Se você conhece sinônimos e antônimos, você vai se desenvolver na escrita muito rapidamente. Mas se você é uma pessoa que... Acontece muito isso, né? O aluno, ele se apega demais a uma determinada palavra, não sei, às vezes acha bonita, né? E aquela palavra ele começa a inserir em todos os vocais. Todos os momentos de escrita aparece a mesma palavra. E pior, aparece mais de uma vez. Então, um texto dissertativo argumentativo, por exemplo, uma redação, que tem lá 4 parágrafos. Na introdução, no desenvolvimento e na conclusão, o aluno colocou a mesma palavra. E aí, ao ler esse texto, eu vou entender o quê? Problemas de estética, né? Ele poderia recorrer a sinônimos, ele poderia recorrer a antônimos, se ele quisesse fazer aí o contraste. Então, se apropriem desse conteúdo. E para a gente entender melhor, tem aqui um quadro que exemplifica, né, alguns sinônimos. Percebam que aparece aqui os sinônimos perfeitos e sinônimos imperfeitos. Mas o que é isso, né? Gente, basicamente, os sinônimos perfeitos são palavras que essencialmente significam a mesma coisa. Aí eu vou voltar um pouco aqui o conceito para que vocês prestem atenção numa coisa, ó. Mesmo sentido ou sentido semelhantes. Então, ter sentido semelhante não é o mesmo que ter o mesmo sentido. Então, nos sinônimos perfeitos, a gente vai ter aí o mesmo sentido. Nos sinônimos imperfeitos, nós vamos ter sentidos semelhantes, tá? Então, significa dizer que em alguns contextos, em alguns momentos, eu não poderei recorrer a esses sinônimos imperfeitos, a depender do sentido que eu queira expressar, porque ao fazer isso, ao recorrer a um sinônimo imperfeito, eu posso comprometer o sentido do texto e transparecer uma ideia diferente daquela que eu queira transparecer. Até porque quando nós nos propomos a escrever, a falar, nós temos intenções comunicativas, né? Então, as nossas palavras, ditas ou escritas, elas precisam refletir o sentido que nós queremos expressar. Ainda que muitas pessoas, às vezes, escrevam coisas diferentes do que estão pensando. Aí são problemas comunicativos, né? Para vocês entenderem melhor. Às vezes, eu pergunto aos alunos, você quis dizer o que com isso? E nem o próprio aluno sabe dizer o que ele quis dizer. Isso significa o quê? Que ele pensou uma coisa, mas ele teve dificuldades na hora de colocar para o papel. Aí, alguns problemas de coesão, coerência. Mas voltando aqui para sinônimos, sinônimos imperfeitos significam dizer que eles possuem sentidos semelhantes e que em determinados contextos eu não vou poder utilizar, vou poder trocar aquela palavra por um sinônimo, porque o sinônimo dela é imperfeito e não vai transmitir a ideia que eu quero. Como assim? A pessoa ser impaciente é o mesmo que ela ser ansiosa? Nem sempre, né, gente? A ansiedade gera, sim, impaciência. Mas uma pessoa que em determinado momento ela é impaciente, não significa dizer que ela é uma pessoa ansiosa. A pessoa ser gorda, significa que ela é obesa? Nem sempre, né? Obesidade, existe aí existem características específicas para dizer que uma pessoa é obesa. Então, nem todas as pessoas que são gordinhas, elas são obesas, né? A pessoa alegre significa que é uma pessoa feliz? Né? Vamos pensar, estar alegre é o mesmo que estar feliz? Nem sempre, né? Eu posso ter aí a constância, eu ser sempre feliz, ou em determinados momentos eu estou alegre, né? Feio e horrível, gente, são coisas também parecidas, mas não são iguais. A pessoa ser feia é horrível. E claro que isso aqui a gente não pode usar, né? Não é verdade?
porque a gente não pode pensar nessa agressão verbal, né? Chamar uma pessoa de feia ou de horrível. Aqui é só a nível de conhecimento mesmo, porque são adjetivos que existem na nossa língua portuguesa, a gente precisa estar por dentro disso. Tem alguém falando aqui no bate-papo? Vamos ver. Oi, Lore, pode falar. No bate-papo, estou vendo. Deixa eu ver se ela quer falar no áudio. Deixa eu ativar o áudio. Deixa eu encontrar você, Lore, que eu vou ativar seu áudio. Lorena, cadê você? Aqui, encontrei. Pode ativar, Lore. Pode ativar. Isso. Professora, Sim, eu não entendi porque ficou bugando, aí eu tive que reiniciar o computador. sim. Aí eu não entendi a parte De sinônimos, não é isso? Pronto, vou explicar agora. Tá certo? Aí eu vou explicar e se você tiver alguma dificuldade, você informa novamente, tá bom? Bom, Lore, basicamente, como nós vimos, sinônimos são palavras que, apesar de serem escritas de forma diferente, apresentarem uma grafia diferente, elas, a depender do contexto no qual estejam inseridas, significam a mesma coisa ou coisas semelhantes, tá? Quando eu digo, por exemplo, Lore, bonito e belo, eu estou dizendo a mesma coisa, só que eu estou dizendo com palavras diferentes. Uma pessoa bonita é uma pessoa bela. Quando eu digo alfabeto, desculpa, é o mesmo quando eu digo abecedário. Então, assim, ó, são palavras que se escrevem de formas diferentes, mas que, em determinados contextos, significam a mesma coisa. Então, eu chamo isso de sinônimos, tá? Após, depois, léxico, vocabulário, são a mesma coisa. No entanto, com relação aos sinônimos, a gente precisa ter um pouco de atenção, porque nem todos os sinônimos são perfeitos. Existem sinônimos imperfeitos. Como assim sinônimos imperfeitos? Palavras que possuem sentidos semelhantes e que ao trocar uma por outra, eu posso comprometer aí o sentido. Eu dizer que uma pessoa é impaciente não é o mesmo que eu dizer que uma pessoa é ansiosa. Claro que pessoas ansiosas podem apresentar, né? Quase sempre apresentam aí a impaciência, mas não são adjetivos, né, que significam a mesma coisa. Parece, mas não significam. Eu dizer que uma pessoa é gorda, eu não quero dizer que ela é obesa, tá certo? Porque obesidade é um problema de saúde, né, que apresenta características específicas. Então, nem toda pessoa que é gordinha é obesa, tá certo? Então, alegre e feliz. Uma pessoa que está alegre, nem sempre ela é uma pessoa feliz. Então, ela pode apresentar aí momentos de alegria, né, de felicidade, mas ela não ser feliz. Feio e horrível também não podem ser considerados sinônimos perfeitos. Porque eu dizer, deixa eu pensar aqui, este quadro está feio, né? Horrível, gente, intensifica, né? Esse adjetivo ele deixa mais intensa a questão do não se agradar com determinada coisa. Então, eu chamo de sinônimos imperfeitos. Por outro lado, antônimos são palavras que se escrevem também, né, de forma diferente, mas que apresentam significados distintos, tá? E eu vou pedir aí que alguém leia esse texto, para que eu possa explicar e dar exemplos de antônimos. Alguém voluntariamente quer ler esse texto? É só reagir aí, levantar a mãozinha. Vai ser voluntariamente. E aí, eu vou ter que sortear, acho que eu vou sortear, né? Vou pegar o primeiro que está aqui, ó, Samuel Costa. Pronto, Samuel. Se eu for o primeiro da lista aqui, aí você tem a oportunidade agora de ler esse texto, por favor. Eu. É pra ler, né? Isso. Poxa, pronto. Aqui é uma sala de aula normal. Tranquilo. Antônimos. Tão certo quanto 2 e 2 são 4. Diga-me. Qual o antônimo de morte? Diria vida, exato. O antônimo de escuro sabemos que é claro. O antônimo de quente certamente é frio. Da vida deveria ser morte, mas há quem proteste, pois diz que a morte não é o fim. Não é o fim, diga-me. Pronto, muito bem. E aí, tá vivo ainda, Samuel? Tá, Oi? né?
Leu muito bem, obrigada pela sua participação, tá? Não fique com vergonha. E não se preocupem, porque terá outros momentos que eu vou pedir a participação de outros, claro, né? Gente, como a gente pôde perceber aí, esse texto explica claramente o que são antônimos, né? A gente viu o conceito e agora alguns exemplos. Aqui aparecem algumas palavras, ó, tão certo quanto 2 e 2 são 4. Diga-me, qual o antônimo de morte? Vida, né? Então, morte é contrário à vida. Ou morte ou vida, não tem como ser os dois, e eu não posso dizer que os dois significam a mesma coisa, não são sinônimos, são antônimos, tá? Escuro e claro, são ideias opostas? Sim. Se escrevem de forma diferente, são ideias opostas, então eu chamo de antônimos. Eu tenho aqui, ó, quente, frio, não é isso? Ideias opostas, antônimos. O que mais? Pronto. Então, esse texto explica o que são antônimos e nos dá aí, né, exemplos de antônimos. Gente, até aqui, alguém ainda tem dúvidas do que são sinônimos, perfeitos e imperfeitos, do que são antônimos? Alguém quer que eu reexplique? É só reagir com a mãozinha ou então colocar no bate-papo. Não? Que bom, significa então que vocês entenderam, né? Porque quando o professor faz uma pergunta, se tem dúvidas e ninguém fala, pronto, Lore, você disse eu não. Mas eu não. Você não entendeu ou você não tem dúvidas, Lore? Coloca aí no bate-papo para mim, por favor. Você entendeu? Lore? Entendi. Que bom, que bom. Obrigada pela confirmação. Então, já que todos entenderam, né, estão aí ligadinhos no que são sinônimos e antônimos, e quando vocês escreverem seus textos, eu vou verificar que vocês conhecem sinônimos, que vocês buscaram, porque assim, não é só, eu tenho que saber todos os sinônimos, todos os antônimos, não, mas você tem que saber da importância de buscar sinônimos. Então, se você está produzindo um texto, você teve o tempo de ir para sua casa, procurar, né, palavras diferentes, você tem dicionário, o dicionário apresenta, gente, sinônimos, antônimos, você tem acesso à internet, você pode buscar aí sinônimos e antônimos, e você vem com um texto em que aparecem palavras, as mesmas palavras várias vezes, significa que você não se apropriou desse conhecimento e é um motivo para você perder ponto, né? Tem que falar assim, né? Mas é a verdade, gente. O avaliador vai tirar seu ponto, tá certo? Sigamos, então. Agora, gente, saindo do assunto sinônimos e antônimos, eu lembro a vocês que eu coloquei uma aula no YouTube que vocês assistiram. Para quem não assistiu, peça o link no privado que eu envio o link do vídeo no YouTube, falando sobre figuras de linguagem. E por que eu vou retomar agora? Porque nós temos uma atividade para corrigir, a atividade que começa na página 65 do módulo 2, não é módulo 4 agora. Aí vocês já pegam o módulo 2, por favor, e abram na página 65, para que a gente faça essa revisão, faça essa correção de atividade e vocês interajam, compartilhem as dúvidas de vocês, para que eu saiba a necessidade aí que vocês têm ainda com relação a esse conteúdo, tá? Então, eu gostaria da participação de alguém aí e me dissesse, por exemplo, né, você que assistiu a aula, que fez a atividade, que eu sei que vocês fizeram, eu sei que vocês assistiram. Quando eu falo de antítese, né, basicamente, o que é uma antítese? Quem pode me dizer, essa figura de linguagem, quais são as principais características da antítese? Ninguém levantou a mão. Vou ter que fazer um sorteio aqui. No bate-papo alguém falou, deixa eu verificar. No bate-papo, que não quer abrir. Pronto, aqui abriu. Pronto, Isabela perguntou o módulo. Pronto, módulo 2. Obrigada por informar, João Gabriel. Pronto, Lore. Página 65 do módulo 2. Gente, está informando aqui que faltam 10 minutos, mas lembrando, quando encerrar, vocês retornam, tá? Voltem ao grupo, cliquem no link e retornem. No final, vou fazer chamada dos alunos. Mais uma vez, terminar a aula, vocês vão clicar no mesmo link lá no grupo para voltar
para fazer a chamada, tá certo? Bom, Marlos fez uma intervenção muito boa aqui no bate-papo. Ele diz que é a expressividade criada por palavras ou expressão de sentido contrário, tá? Muito bem. Vou abrir o áudio de Marlos aqui, que ele levantou a mão. Pode falar, Marlos. Foi sem querer, Pro. Mais Foi o rápido. que eu botei lá no chat mesmo. A expressividade criada por palavras ou expressões de sentido contrário. Pronto. E você, a partir disso, pode me dar algum exemplo, Marlos? Sem ser o do livro. O que eu botei aqui é som, silêncio Ah, e luz e escuridão. muito bem, gostei de ver. Parabéns, Marlos. Como o colega bem falou, pode fechar seu áudio, Marlos, por favor. Como o colega bem falou, antítese, aí nós vamos ter a questão das ideias contrárias, né? Contrárias. Muito bem. Paradoxo. Quem pode me dizer aí o que é um paradoxo? Pode ser no bate-papo. Pronto, vou deixar aí para vocês falarem no bate-papo. Porque algumas pessoas ficam com vergonha de falar. O que é? Eu estou com bate-papo aqui aberto para verificar quem vai participar dessa aula. Algumas pessoas já participaram. Quando eu falo de paradoxo, gente, o que é um paradoxo? Tadadã. Estou cá. Estou aguardando. Pode olhar no livro, gente, no livro de vocês, que eu mandei aí, ó, 65. Vejam aí e me digam, façam um resumo com as palavras de vocês. Já era para vocês saberem, né? Pronto, Levi levantou a mão, Levi. Muito bem, Levi. Pode ativar. Paradoxo é um pensamento proposicional ou argumento que contraria os princípios básicos e gerais que costumam orientar o pensamento humano, ou Isso. desafia a opinião consabida, a crença ordinária e compartilhada pela maioria. Pronto, muito bem, Levi. E a partir dessa leitura, você entende o que aí? O que é que você diz? O que é um paradoxo? Resumindo, Levi, o que é um paradoxo? Aparenta falta de nexo ou lógica, contradição. Isso, muito bem, gostei, gostei. Gente, 2 pessoas levantaram a mão, só que aqui sumiu. Quem foi? Levanta a mão de novo para mim, por favor. Muito bem, Levi. Deixa eu verificar aqui quem foi. Eu tive Isabela. Isabela, pode falar. Não, eu ia falar, mas o Levi já falou. Pronto, mas você entendeu o quê? O que é um paradoxo? Deixa quieto. Minha filha, pode falar, não fica com vergonha, não. A mesma coisa que o Levi falou. E o que foi que Levi falou? Hã? E Levi falou o quê? O que o Levi falou? Sei Sim. lá. É que tá cortando. Sim, então se você não sabe o que ele falou, chegou a sua vez de falar agora. O que é um paradoxo? Melhor ainda. Me ferrei. Não, foi sem querer. Eu ia levantar pra falar, mas aí ele falou. Então, Uhum. é a mesma coisa que eu ia falar, entendeu? Ah, entendi. A mesma coisa que você não lembra, né? Eu acho. Certo, ok. Tranquilo. Obrigada pela participação, tá, Isabela? Marlos levantou a mão, que eu vi agora. Deixa eu só encontrar você, Marlos. Gente, eu vou fazer assim, para não perder tempo procurando, eu vou liberar aqui para vocês ativarem e desativarem, só que vocês vão deixar o áudio desativado, vão ativar só quem for falar, tá? Eu vou liberar aqui para vocês conseguirem ativar o próprio som de vocês. Pronto, Marlos, você quer falar, não é isso? Verifique se você consegue ativar seu som aí, Marlos, por favor, e fale com a gente. A reunião de ideias contraditórias, incomuns e ilógicas em um mesmo enunciado. Isso, muito bem, muito bem. E agora, com suas palavras, é o quê, Marlos? Se fosse para você fazer um resumo de paradoxo, você ia dizer que paradoxo é o quê? Eu acho assim que são palavras que se contradizem. Isso. Agora eu pergunto, se antítese é contradição e paradoxo é uma contradição, como é que eu posso diferenciar? Eu falei disso na aula sobre figuras de linguagem. E aí, se as duas figuras
apresentam contradição. E agora, como é que eu vou diferenciar antítese de paradoxo? Levi, pode falar, Levi. Seu áudio está liberado, né? Você consegue ativar? Eu não sei não, Pro. Você levantou a mão? Aqui fui eu, Pro. Ah, pronto, pode falar. Uma antítese é uma contradição de palavras e paradoxo é uma contradição de ideias. Isso aí. Só que ainda não chegou ainda no que eu quero. Tem uma palavra mágica aí, que já foi lida por mais de uma pessoa. Paradoxo, gente, fere o quê? Leiam aí o conceito que está na página 66. Quem pode ler Tanto para mim? eu, Pro, Pronto, Marcos, pode ler, por favor. tanto a antítese quanto o paradoxo apresentam ideias, palavras ou informações contrárias. Porém, o paradoxo é uma espécie de antítese especial, pois revela uma aparente falta de nexo ou de lógica entre oposições relacionadas à mesma ideia, como uma dor que não se sente. Perfeito, Marlos. Agora você vai dizer para os seus colegas, a partir dessa leitura, como é que você consegue diferenciar antítese de paradoxo? Que paradoxo é uma espécie de antítese especial. Eu li aqui. Com suas palavras agora. Porque assim, ó, gente, por que eu faço essas perguntas? Porque muitas vezes a gente lê e não entende, né? Então a gente precisa exercitar essa questão de fazer inferências. Você lê e fala, poxa, o que é que esse texto diz para mim? Quais são as informações importantes? Ó, vamos fazer esse exercício agora. Quando diz assim, ó, tanto a antítese quanto o paradoxo apresentam ideias, palavras ou informações contraditórias, ele já diz aqui que há necessidade da gente entender a diferença, porque ambas apresentam ideias contraditórias. Aí ele tem, ó, porém, o paradoxo é uma espécie de antítese especial, pois revela uma aparente falta de néxico, certo? Falta de lógica. Então, antítese eu tenho claro e escuro. Existem, né? São coisas normais de acontecerem. Eu posso ter um ambiente claro, eu posso ter um ambiente escuro. No paradoxo, gente, eu vou ter aí uma transgressão da lógica. Eu vou ter ideias absurdas. E aí ele dá um exemplo, ó, dor que não se sente. Como é que você sabe da dor se você não consegue senti-la? Então, eu já tenho aí o ferimento da lógica, entendeu? Então, as duas figuras vão apresentar contradições, no entanto, o paradoxo vai ferir aí a lógica da coisa, vai ferir aí a outra palavra que eles utilizam, o néxico, tá? Enquanto a antítese não, só vão ser ideias opostas. Até aqui, conseguiram entender? Alguém ainda tem dúvida para diferenciar paradoxo de antítese? Se tiver, fala no bate-papo, ou então coloca a mãozinha aí, reage, né? Reajam, para que eu saiba que vocês não estão entendendo e eu possa repetir. Não estou conseguindo visualizar o bate-papo, só um momento. Alguém falou aqui no bate-papo. Deixa eu interromper aqui para. Ah, apareceu aqui agora. O meu parou. A aula vai encerrar, vocês voltem lá no grupo, cliquem no link, no mesmo link, porque eu vou fazer a chamada, viu? Vou contabilizar quem está, quem não está, e faltam pouquíssimos minutos. Eu vou encerrar aqui e vocês voltam, tá? A gente conclui, corrige e eu libero vocês. Beijo, daqui a pouquinho.